A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala é o evangelista Marcos Vinícius. E neste momento Deus tem uma palavra de vitória, uma palavra de cura e libertação para a tua vida. No nome de Jesus, eu peço aos irmãos e às irmãs que possam ler e aprender um pouco com a palavra de Deus neste momento. Lá em Salmo 112, versículo 1 ao 10, nos fala bem assim: louvai ao Senhor, o homem que teme ao Senhor é abençoado, e encontra grande prazer em seu mandamento. Sua descendência será poderosa na terra, a geração dos íntegros será abençoada. Bens e riquezas estão em sua casa, e sua justiça dura para sempre. Mesmo na escuridão, brilha uma luz aos retos, pois ele é compassivo, misericordioso e justo. Bom é o homem generoso que empresta e conduz seus negócios com justiça, pois nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. As más notícias não temerá seu coração. Está firme, confiante no Senhor. Seu coração está bem firme. Ele não temerá. Finalmente ele observará em triunfos sobre seus adversários. Derramou dádivas ao necessitado. Sua justiça dura para sempre. Seu poder é exaltado com glória. O ímpio verá isto e se enraivecerá, rangerá os dentes e derreterá. O desejo dos perversos perecerá. Louvado seja Deus. Eu já quero pedir perdão aos irmãos e irmãs que estão ouvindo esta palavra, pois estou em local de trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, Ele vai te dar uma direção. Então eu te peço que no nome de Jesus você possa ouvir algo simples e objetivo da parte de Deus. Meus irmãos, o salmista Davi, ele começa falando: louvai ao Senhor. O homem que teme ao Senhor é abençoado e encontra grande prazer em seus mandamentos. Quando a Bíblia nos fala o homem que teme ao Senhor, a Bíblia não especifica no sentido verdadeiro do homem, mas fala em todos os gêneros, do homem e da mulher, do jovem e do adulto, da criança e do idoso. Está falando de todos. Então a Bíblia fala: o homem que teme ao Senhor é abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos pela Bíblia que um homem, uma mulher, um jovem, um adulto, que obedece a Deus, esse temer aqui, ele tem duplo sentido. Esse temer é respeitar, é reverenciar, é obedecer algo, alguma coisa. Então, quando o ser humano, ele teme a Deus, ele obedece a Deus, ele respeita, ele reverencia o poder que tem a palavra de Deus, ele é abençoado. A vida financeira dele é abençoada. Deus não deixa ele mendigar, Deus não deixa nada faltar. A saúde dele é uma saúde, louvado seja o nome do Senhor, abençoada por Deus. Ainda que Deus permita enfermidades vir, mas Deus sempre está livrando, Deus sempre está guardando e está protegendo pelo poder que Ele tem através da palavra. A vida espiritual, a intimidade com Deus do ser humano que teme a Deus, que teme a palavra, é abençoada. Ele vive justamente, ele vive retamente, se desviando do mal e sendo livrado dos laços que o inimigo arma.
Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos fala que, além de ser abençoado um homem que teme ao Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele encontra grande prazer nos seus mandamentos. Meus irmãos, entenda uma coisa: quando você começa a obedecer a palavra de Deus, você começa a encontrar prazer, você começa a encontrar alegria para a tua vida, você começa a encontrar, a tua vida começa a ter gosto, e mediante a um mundo sem gosto, a um mundo que está corrompido, a pessoas que estão com o coração frio, a pessoas que não querem e não dão valor para o seu próximo. Deus faz com que o ser humano que teme a Ele, a palavra dEle, louvado seja o nome do Senhor, encontre prazer. E esse prazer aqui não é um prazer momentâneo, é um prazer eterno. A palavra de Deus, ela é eterna. Quando ela te dá felicidade, ela te dá felicidade eterna. Quando ela te dá alegria, quando ela te dá o amor, ela te dá o amor eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que o homem fala para você, aquilo que o ser humano dessa terra fala para você, é o prazer momentâneo. O ser humano pode falar algo que te agrada, mas é do momento, vai acabar. A mulher, o homem pode falar coisas que aos teus ouvidos podem ser bons, podem ser agradáveis, podem ser prazerosos aos teus ouvidos, mas as palavras do homem, do que o homem e a mulher fala para a tua vida, vai se acabar, vai ser exterminado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é forte, ela é tremenda. E quando ela fala conosco, a nossa vida muda. Quando nós ouvimos essa palavra, a nossa mente, ela é transformada, os nossos caminhos é transformado, é aceso, é iluminado pelo poder da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no versículo 2 ele fala: sua descendência será poderosa na terra, a geração dos íntegros será abençoada. Então entenda que através da vida do ser humano, do homem, da mulher que teme a Deus, que respeita e reverencia, a geração, a família, a descendência, os filhos, as filhas, a mãe, o pai também é abençoada, também é liberto, também é ricamente e poderosamente abençoada pelo poder da palavra de Deus. Então entenda que Deus quer que você tema a Ele, Deus quer que você respeite a Ele, que você acredite na existência dEle, Deus quer que você tenha temor dEle, Deus quer que você tenha tremor e mediante a palavra dEle sobre a tua vida, porque Ele é vivo, Ele é forte, Ele é tremendo, Ele é santo, e Ele quer te dar alegria, Ele quer fazer com que você seja uma pessoa ricamente e abundantemente abençoada pela palavra dEle. Então obedeça a ela, se esforce, acredite nessa palavra, para que Deus ele possa a partir de hoje, em nome de Jesus, fazer coisas novas na sua casa e na sua família. E o salmista Davi vai continuar falando: mesmo na escuridão brilha uma luz aos retos, pois ele é compassivo, misericordioso e justo. Então, meus irmãos, em meio diante as escuridão, em meio diante as trevas, os males que tentam nos oprimir, quando você obedece a Deus, quando você teme a Deus, e eu volto a repetir, louvado seja o nome do Senhor, ainda que a escuridão te cerque, ainda que o inimigo lute contra a tua vida, uma gloriosa luz brilha na vida do justo, na vida da justa, daquele que obedece, daquele que respeita a palavra de Deus, porque Deus é compassivo, Deus ele é misericordioso e não deixa o justo e nem a justa perecer na escuridão, porque
a gloriosa luz resplandece no meio das trevas e as trevas não compreendem. Louvado seja o nome do Senhor. Então você quer que Deus, Ele derrama poder sobre a tua vida? Você quer que Deus te faça andar por cima das águas? Você quer caminhar por cima do fogo? Você quer passar por cima das dificuldades e não sofrer dano? Louvado seja o nome do Senhor. Obedeça a palavra de Deus, tema ela, respeite ela, tenha ela em sua vida. Aceite a Jesus Cristo e seja uma pessoa justa, vivendo retamente diante de Deus, para Deus iluminar os teus caminhos e os teus passos por onde você for, por onde você passar. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista também fala: bom é o homem generoso que empresta e conduz seu negócio com justiça. Meus irmãos, Deus, Ele gosta do ser humano. Deus tem prazer de abençoar o homem ou a mulher que empresta, que faz as suas coisas com decência, com ordem, com justiça, não fazendo mais para um do que para outro, não fazendo melhor mais para um do que para outro, mas sendo da mesma maneira com todos, sendo justo, fazendo e falando da mesma medida, da mesma forma, da mesma quantidade, sem fazer acepção de pessoas. Então Deus, louvado seja o nome do Senhor, Ele é justo, Deus, Ele é perfeito, e assim Ele quer também que viva todo ser humano que acredita nele, que sabe que Ele é poderoso o suficiente para abençoar a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, o salmista Davi, no versículo 7 e 8, para finalizar, ele fala bem assim: as más notícias não temerá, seu coração está firme e confiante no Senhor. Entenda que quando você teme a Deus, quando você respeita a Deus, ainda que o mundo, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se lancem ao mar, o teu coração, ele ficará firme. Ainda que pessoas saiam da tua vida, ainda que você perca relacionamentos, ainda que pessoas te larguem por você ser uma serva e um servo de Deus, separado, escolhido para uma grande obra dessa terra, o seu coração, ele não vai temer, você não vai ficar com medo, porque o seu coração está firmado naquele que vive e reina para todo sempre. Então, meus irmãos, quanto mais você teme a Deus, quanto mais você acredita, quanto mais você guarda a palavra dele, as coisas mais ruins, negativas, não te alcançam. As más notícias que chegam ao teu ouvido não podem te abalar. E nós podemos ver que nesse mundo, muitas pessoas estão tirando a sua vida, muitas pessoas estão indo para caminhos que Deus não quer, porque muitas das vezes estão ouvindo notícias, estão ouvindo palavras ruins, por não ter o seu coração firmado, confiante no Senhor. Então entenda que quando você confia em Deus, acredita nele e descansa nele, ele trabalha em prol da tua vida, ele faz algo novo na tua vida para não te deixar você viver na escuridão com as más notícias que o mundo tenta te trazer para te tirar da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 8 ele fala: seu coração está bem firme, ele não temerá, finalmente ele observará em triunfo sobre seus adversários. Meus irmãos, quando você vive com Deus, quando você anda na direção de Deus,
Deus ele te mostra, Deus ele te faz contemplar com os teus próprios olhos a queda dos teus inimigos. Além de Deus te fazer você não ficar com medo e não temer os teus adversários, Deus ele te faz você olhar com os teus olhos a queda daqueles que querem ver a tua derrota. Deus ele faz você se assentar e contemplar com os teus olhos a queda daqueles que tramam contra a vida da tua família e da tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso acontece, entenda uma coisa: se você temer a Deus, se você acreditar nele, se você aceitar a Ele em sua vida, aceitar Jesus Cristo de Nazaré, para que você possa ter prazer, alegria, para que você possa ser destemido, para que você possa ser ousado por onde você for e por onde você passar, com Jesus de Nazaré, em nome de Jesus.